Bem-vinda ao canal Desperta e Resplandece. Hoje iremos fazer a leitura do livro Vida de Obediência, de Kenneth Hagin Jr. Eu espero que você já esteja inscrito nesse canal. Se ainda não estiver, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos acompanhando algumas leituras para te edificar. Então ativa o sininho para sempre que tiver uma postagem nova você estar recebendo este comunicado e também para que possa, chegar a mais pessoas. Iniciando a leitura do livro Vida de Obediência, de Kenneth Hagin Jr. Capítulo 1. Por que devo obedecer? Existe um assunto no mundo de hoje que não é muito comum. Não é também um assunto muito popular nas classes carismáticas. Na verdade, não é um assunto popular em qualquer classe e é soletrado obediência. Isto parece como se você quisesse falar algo que você quer há tanto tempo, não envolvendo a aderência de um conjunto de leis, regras ou regulamentos. Talvez a razão por que as pessoas não gostam de falar sobre obediência é porque no passado, obediência carregava uma conotação negativa, como não faça isso. Nesse contexto, obediência era usado frequentemente para um conjunto de regras e regulamentos que não estavam necessariamente em linha com a palavra de Deus. Estes eram realmente os façam e não façam da tradição. Mas quando você começa a estudar sobre o assunto, atualmente, obediência é um tema fundamental de toda a palavra de Deus. Quão precioso é este assunto para a igreja no mundo de hoje? Você não pode receber a salvação sem obediência. Isto é verdade. Você tem que obedecer a Deus e viver em linha com a sua palavra, a fim de aceitar a Cristo como o seu Salvador. Em Gênesis, nós vemos obediência e desobediência através da perspectiva de Deus com os filhos de Adão, que vieram para adorar a Deus. Abel conformou-se com as leis de Deus e trouxe o correto sacrifício de animal, como ele supunha estar de acordo com as instruções de Deus. Mas Caim queria vir a Deus do seu próprio jeito. Ele queria ser reconhecido e aprovado por Deus, trazendo o sacrifício do seu jeito, não do jeito de Deus, e ainda assim receber as bênçãos de Deus. Então Caim, sendo um fazendeiro, trouxe o trabalho de suas mãos, os frutos da terra, e ofereceu-os no altar. Mas Deus recusou seu sacrifício. Por quê? Porque Deus tinha no início contado ao homem como agradá-lo, e por isso como receber dele. Então, a própria desobediência de Caim fez receber de Deus absolutamente o impossível. Você notará no Velho Testamento que ninguém jamais entrou em problemas até que eles desobedecessem às leis de Deus. Do mesmo modo, é verdade no Novo Testamento. E hoje nós não entramos em problemas a menos que nós desobedeçamos a palavra de Deus. Naturalmente, você percebe que a palavra de Deus é a sua lei. Contudo, o tema fundamental da palavra de Deus é obediência sem negociações. Muitas pessoas têm problemas com isso. Eles dizem, por exemplo, que eles não podem conservar os 10 mandamentos, mas você não precisa se preocupar com os 10 mandamentos se você apenas lembrar-se de um mandamento: obedecer ao Senhor seu Deus de todo o teu coração. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o único que pode colocar em movimento as leis da sua palavra. E nós não temos direito ou autoridade para negociar com ele. Deus é a autoridade final. Habitualmente, as pessoas que estão tendo dificuldade de se alinhar com a palavra de Deus são aquelas que realmente não querem obedecer a Deus em primeiro lugar.
Eles querem apenas encontrar uma saída na palavra de Deus, mas com Deus é assim ou não. Com alguns cristãos, talvez seja. Mas veja, Deus tem sido específico em sua palavra, tanto que nós temos um caminho bem definido para seguir, onde não há confusão. A estrada assina na palavra de Deus e não são confusas ou com dificuldades. Além do mais, elas sempre nos guiarão para a vitória e eventualmente para o céu. Simplesmente coloque aquela estrada que tem como sinal: obedeça a Deus em sua palavra. Obediência a Deus pela sua palavra é um assunto para este dia e época e vital para o corpo de Cristo. Entretanto, é algo que precisamos olhar cuidadosamente. Como um cenário das Escrituras, vamos voltar para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Samuel está dizendo a Saul para escutar cuidadosamente ou então confiar em fazê-lo. Isto é o que significa escutar com atenção. Samuel foi contar a Saul o que o Senhor dos Exércitos disse para fazer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3. Mas ao invés de obedecer a Deus, nós lemos no versículo 9: e Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os carneiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. 1 Samuel 15, 9. Para obter o impacto completo dessa história e para entender a natureza real da desobediência de Saul, você deve perceber exatamente como Saul pecou. Depois que Saul tinha saído para a batalha, ele tinha feito o que a lei normalmente exigia dele. Quando Israel vencesse uma batalha, eles eram exigidos a trazer de volta sacrifícios para oferecer a Deus pela vitória. Nós podemos chamar isso de uma oferta de ação de graças. Em qualquer outro lugar, o rei Saul teria estado agindo corretamente, de acordo com as exigências da lei. Porém, em batalhas daquelas, a vitória era dada de acordo com as presas da guerra. Todos os gados, cavalos, carroças e ouro. Tudo o que poderia ser salvo era corretamente tomado pelo exército vencedor. Além do mais, foi costumeiro para o rei conquistar, tomar o rei inimigo para exibi-lo em triunfo através das ruas das cidades principais. Isto era considerado uma das maiores provas de prestígio para um rei conquistador, dando-lhes grande credibilidade, não apenas entre seu povo, mas na visão de outras nações também. Havia apenas um problema no caso de Saul. Deus tinha lhe ordenado: não traga nada de volta. Saul não poderia trazer nada de volta, nem o rei, nem animais, nem qualquer preso de guerra. Agora, naturalmente, nenhuma desobediência é oculta aos olhos do Senhor. Assim, a desobediência de Saul não foi oculta para ele.
Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Por que Deus se arrependeu de fazer Saul o rei de Israel? Desobediência. Ele fracassou em obedecer à voz do Senhor. Para trazer isso em perspectiva, como você supõe que Deus se sente agora, quando seus próprios filhos desobedecem a Ele? Isso é um pensamento sério. Primeiro, Saul abertamente desobedeceu às ordens do Senhor. Então, quando confrontado por Samuel, Saul misturou o seu pecado com a mentira, porque ele disse: Bendito sejas tu, Samuel. Executei as palavras do Senhor. 1 Samuel 15:13. Mas Samuel, o sábio, velho servo do Senhor, respondeu: Que balido, pois, de ovelhas é este nos seus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? 1 Samuel 15:14. Perceba o próximo incidente. Saul começou a culpar o povo. Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e 2 bois para sacrificar ao Senhor teu servo. O resto, porém, destruíram totalmente. 1 Samuel 15:15. Agora, isto é uma coisa muito estranha. Na verdade, para o rei de Israel dizer, porque de fato o povo estava sujeito a ele, mas Saul precisava de alguém mais para levar a culpa. Então, ele convenientemente tentou cobrir a sua desobediência inicial a Deus, culpando o povo. Saul então mentiu pela segunda vez, fortemente afirmando para Samuel que ele tinha obedecido ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 a 23. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes feito a cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te, ó Senhor, a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Porque não destes ouvidos à voz do Senhor antes de lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz de Deus e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que crer e obedecer à palavra de Deus? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Samuel estava dizendo: Teria sido melhor para você obedecer à voz do Senhor do que sacrificar para Deus, mesmo na maneira mais precisa e mais correta, porque seu sacrifício feito sem obediência para tudo o que Deus tem dito realmente levará para suas narinas o mau cheiro. Deus te deleita em sacrifícios, tudo bem, mas Ele não se deleita neles quando você não tem obedecido. O que Deus realmente se deleita, acima de tudo, é a obediência à sua palavra. Por isso, Deus teve que recusar o sacrifício de Saul, como ele teve que recusar a oferta de Caim.
Ambos foram sacrifícios feitos em desobediência a tudo o que Deus tinha dito. Como isso se encaixa a nós hoje? Há muitas pessoas na igreja, no mundo de hoje, que estão envolvidas em um tipo parecido de desobediência e podem não estar percebendo isso. Por exemplo, eles podem estar fazendo confissões de fé e tentando dizer todas as coisas certas, quanto atualmente Deus não pode abençoá-los porque eles têm fracassado em obedecer à sua voz em outras áreas. O que Deus está realmente querendo deles é sua completa obediência. Vamos trazer isso para mais perto de casa. Há muitos cristãos colocando sua fé para crer em Deus por finanças, por exemplo. Mas, por outro lado, eles estão atualmente roubando a Deus. Como eles estão roubando a Deus? Não entregando os seus dízimos. E lembre-se do princípio: obedecer é melhor do que sacrificar, ou confessar, ou jejuar, ou o que quer que seja. Se alguém está em desobediência à palavra de Deus, não importa o quanto eles confessem a palavra, ou quanto jejuem ou orem, a completa promessa de Deus não pode vir para eles. Eles podem receber um pouco de volta de tudo o que confessam e creem, mas até eles começarem a obedecer à palavra de Deus, as plenas bênçãos de Deus não podem ser deles. Você pode orar e cantar tudo o que você quiser, mas se Deus tem dito a você para fazer algo e você está recusando a fazê-lo, não há modo de Deus poder abençoar e honrar você. Sua própria desobediência tem feito receber de Deus absolutamente o impossível. Obediência à palavra de Deus é o que dará a você paz dentro e no meio da tempestade. Quando você obedecer a Deus completamente, Ele cuidará de você. Se é no reino espiritual ou natural, obediência a Deus é algo que você terá que atravessar. A obediência sempre trará você para a vitória. A obediência a Deus permitirá a você deitar e dormir à noite sem qualquer preocupação. Quando eu tenho obedecido a Deus plenamente, por que eu me aborreceria? Por que eu me preocuparia? Por que perderia o sono? Eu sei que quando tenho obediência a Deus, Ele está no controle de tudo. Isso pode ser porque algumas pessoas estão torcendo suas mãos depois que elas oram. Têm problemas para dormir e estão sempre chorando. O que fazer? Talvez eles saibam que tem uma área onde eles não têm cedido completamente a Deus e obedecido completamente. E porque eles não têm obedecido completamente às promessas de Deus, elas não podem ser completamente deles. Então, eles têm uma razão para se preocupar. A única condição para permanecer nas bênçãos de Deus é permanecer em obediência a Deus. Veja, há tantas pessoas que estão no tão chamado andar em fé, que estão fazendo confissões de fé que nunca serão respondidas. Eles estão falando o certo e estão citando as escrituras corretas. E muitos ao redor deles estão se perguntando por que Deus não responde à fé deles. Contudo, em seus corações, estes mesmos cristãos podem saber exatamente por que eles não estão recebendo de Deus. Pode ser que Deus tenha lhes dito para fazer algo que eles não querem fazer e para todos, exteriormente, eles têm andado na perfeita vontade de Deus. Mas perceba que uma pessoa não pode estar andando na perfeita vontade de Deus se ele não estiver andando em obediência. Há muitos cristãos hoje que vão à igreja todo o tempo, que a porta está aberta, lendo suas Bíblias e orando, e contudo parece tudo inútil.
porque eles mesmos estão em um curto-circuito com o poder de Deus em suas vidas. A desobediência, em algum lugar em suas vidas, anulam o resto dos seus esforços. Desobediência não pode trazer bênção de Deus, mas desobediência eventualmente trará o julgamento de Deus. Deus está dizendo coisas específicas para cada membro do corpo de Cristo, e ainda muitos estão contando ao Senhor o que eles estão indo fazer por Ele, em nome dEle, e como eles vão fazê-lo. Isso é porque nós precisamos entender o que é obediência realmente. É crucial para o corpo de Cristo nesse dia e hora em que vivemos. Capítulo 2. Obediência mais do que uma ação. A primeira coisa que nós precisamos perceber sobre obediência é que é um princípio de vida. O que a obediência significa não é apenas um simples ato ou mesmo uma série de ações. Obediência é um estilo de vida inteiro, caracterizado por um espírito de obediência ou uma atitude habitual de obediência. Jesus, como exemplo, demonstrou esta atitude e estilo de vida de obediência. Sua razão inteira para vir à terra foi: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. O princípio pelo qual ele vive sua vida inteira foi a obediência, e nós, com o seu corpo, realizando sua vontade sobre a terra, teremos que viver por estes mesmos princípios. Na verdade, se nós sempre vamos realizar algo nesta vida para Deus como cheios do Espírito, crendo com fé, falando em fé, confessando em fé, bebendo da Bíblia, citando a palavra como filhos de Deus, o princípio número 1 que nós devemos viver nele é a obediência. Contudo, parece que quando a palavra obediência é mencionada, alguns cristãos ficam de cara triste. Atualmente, obediência seria a maior alegria do cristão, porque Deus disse: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. É interessante notar que todos estão querendo comer o melhor da terra, mas nem todos estão querendo ser obedientes. Que vasta diferença entre os dois. Uma outra coisa que nós precisamos reconhecer é que, na verdade, obediência há um elemento de real humildade. Uma pessoa obediente é também uma pessoa humilde. Por quê? Porque ela se coloca à vontade e os desejos daquele que ele serve acima da sua própria vontade e de seus próprios desejos. Agora, há muitos cristãos que tentarão provar a você apenas quão humilde eles são, e embora eles não possam dizer em palavras, a atitudes que eles retratam é: eu mostrarei a você como eu sou humilde, mas isso não é humildade. Veja, nós precisamos ter a mesma mente que estava em Cristo Jesus. Jesus se esvaziou e tornou a forma de um servo, humilhou-se ao ponto da morte da cruz. Isso é quão completa sua humildade e obediência foram. E as Escrituras dizem: tende em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-nos semelhantes ao homem e reconhecido em figura humana. Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 7. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se servo. Ele tomou a parte de servo e o papel de servo. Contudo, no cristianismo hoje, há pessoas demais que não querem a modesta posição de servo. Eles querem uma posição exaltada de reconhecimento e importância.
E se eles estão no ministério, eles querem uma grande fita de ministro e um enorme livro de ministro. Assim, eles podem receber aclamações, mas para ter a mente de Cristo é ter humildade e obediência de um servo. Pense sobre essa palavra, servo. Se você é um servo, você conhece seu papel. Um servo não faz perguntas ou argumenta sobre as ordens dadas para ele. Ele sabe que está lá apenas para servir alguém em serviço. Ser um servo é de vital importância para o corpo de Cristo, mas por causa do jeito de algumas pessoas foram levantadas, é duro para eles entenderem e se adaptarem a uma atitude de servo. Elas têm medo de que, se fizerem isso, os colocarão de volta ao estado mais baixo do qual elas vieram. Mas lembre-se de que você estava no reino do diabo, debaixo de uma tirania do mal. Isso não é como estar no reino de Deus, debaixo da regra do Rei dos Reis. O reino do Rei é regulamentado pela fé e amor. A regra daquele tirano e inimigo Satanás é uma regra de ódio, desconfiança e descrença. No reino de Satanás, o indivíduo não é nada, mas embaixo das regras de Deus, quando nos tornamos servo, nós nos tornamos alguém. Quando nos tornamos sujeitos a Deus, o Pai, e nos submetemos antes a Ele através do Senhor Jesus Cristo, então Deus mesmo nos ergue e nos coloca com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Por exemplo, a razão por que algum cristão não está recebendo um retorno de suas dádivas é por causa da atitude com a qual eles estão dando, que não é correto perante Deus. Não é que eles estão falhando em dar, é que eles estão dando com a atitude errada. Sua atitude parece ser: Deus, estou fazendo isso por sua causa, então você me deve. Mas Deus não deve nada a você. Você deve tudo a Deus, porque você não é nada sem Ele. Assim, obediência é mais do que alguns têm pensado. Não é apenas uma ação ou mesmo uma série de ações, ou apenas algo que fazemos ou não fazemos. Obediência é mais do que isso, é um estilo de vida completo. É um princípio de vida, uma atitude de coração pelo qual viver. Como então a obediência relaciona-se à fé? As pessoas gostam de falar sobre fé. Contudo, muitas vezes elas não percebem que uma fé forte depende de serem obedientes à palavra de Deus. Os dois, fé e obediência, são inseparáveis. Não é apenas um tempo de confissão de fé que consegue o emprego certo. É um estilo de vida de obediência e fé à palavra de Deus que vai te trazer o emprego certo. Então, frequentemente ouvimos dizer no meio cristão que fé é apenas um assunto de crer em Deus. Apenas creia, eles dizem. No entanto, estudando a palavra de Deus, atualmente mostrará que cada promessa da palavra de Deus carrega com ela um compromisso para fazermos algo. Em outras palavras, cada vez mais que cremos em Deus e fazemos uma confissão de fé, nós estamos colocando a Deus mesmo em uma posição para exercitar a obediência. A palavra de Deus nunca fracassa. Devemos saber se estamos ou não em linha para receber as suas bênçãos. Um exemplo de fé e obediência é encontrado em Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Geralmente, quando nós lemos esta passagem familiar, nós paramos aqui.
Mas os versos 23 e 24 jamais trabalharão se não obedecermos ao verso 25. Nós não lemos este verso frequentemente, porque é uma parte que não nos emociona. Ele diz: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai." Isso significa que se você está mantendo qualquer ressentimento que seja com alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Há cristãos que citam Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24. Contudo, nada acontece. Então eles se perguntam por que sua fé não está atuando, ou perguntam por que a palavra de Deus não está funcionando com eles. Mas é porque eles ainda se lembram do tempo de quando alguém os tratava mal. E eles nunca perdoaram aquela pessoa, nem esqueceram isso. Devemos perceber que nós não podemos entrar nessa área de grande fé sem andar no amor de Deus e em completa obediência à sua palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz que a fé atua pelo amor. Contudo, sem obediência, nós não podemos andar em amor e por isso nossa fé não atuará. Na verdade, quanto mais eu estudo sobre obediência, mais eu fico convencido que a fé e o amor não pode operar sem ele. Quando você ama a Deus, as coisas de Deus, o corpo de Cristo, e está em completa obediência à palavra de Deus, absolutamente nada que possa se levantar em seu caminho impedirá a sua fé. Quando você, como um corpo de Cristo, está em linha com a palavra de Deus e obedecendo a Ele em sua base consistente diariamente, então as boas coisas de Deus serão capazes de vir para você em abundância. Então, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, se tornará eficaz em sua vida, numa base contínua. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19, se tornará uma realidade diária para você. Então, Lucas capítulo 6, versículo 38, se tornará uma parte permanente em sua vida. Todas as promessas de Deus se tornarão suas quando você obedecer os conselhos de Deus em sua palavra. Alguns cristãos se perguntam por que o poder de Deus não é manifestado em suas vidas. Mas sem obediência, Deus não pode confiar-nos o seu poder. É porque nós estamos em linha com Ele e com a sua palavra em cada área de nossas vidas que Deus pode confiar em nós. Então, nós não estaremos nos servindo, mas dedicados para o seu serviço. O inteiro plano de Deus está baseado em servir a Deus em obediência à sua vontade, não à nossa própria. Nós falamos muito em servir a Deus, mas nós somos realmente servos? Um servo fará o que quer que o seu mestre lhe diga para fazer. Não faz diferença o que seja. Um certo ministro relatou sua história para mim. Uma vez, que mostra a atitude de alguém no corpo de Cristo que pode não ter a direção em servir. Um pregador tinha acabado apenas o seu sermão e tinha tirado o seu paletó, pois estava muito quente. Ele entregou o seu paletó para alguém em pé perto dele, até que ele estivesse pronto para vesti-lo de volta. O homem que ele entregou o paletó retrucou rudentemente: "Eu não sou o seu servo. Eu não tenho que segurar seu paletó." Agora, se aquele homem fosse Jesus, ele não só teria segurado o paletó, como também teria batido de leve nas costas dele. Jesus foi servo de todos. Na verdade, Jesus tinha coração para servir, que ele apresentou uma das mais baixas tarefas naquela época. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Aquilo foi provavelmente uma das mais humilhantes empregos que o servo teria feito.
lavar os pés daquele que tinham estado em estradas empoeiradas. Nós podemos cantar sobre quem nós somos em Cristo, que somos reis e sacerdotes em Deus, que somos adotados na família de Deus e que temos uma posição nos lugares celestiais com Jesus Cristo. Podemos orar e fazer nossas confissões sobre quem somos em Cristo e o que nós temos como direitos no reino. Mas até que estejamos querendo ser servos, como nosso irmão mais velho, e dobrar nossos joelhos para servir a Deus e o corpo de Cristo, não há modo nenhum para estarmos em completa obediência a Deus. Eu estou falando de uma atitude espiritual, tão bem quanto as nossas ações. Se nos tornamos tão obedientes em posição de servo, nós comeremos o melhor dessa terra. Sim, em Cristo nós somos alguém. Em Cristo nós vamos reinar e ditar as regras como os reis e sacerdotes, mas precisamos perceber que nós somos ainda servos do Altíssimo. Nunca ficaremos tão importante para deixarmos de ser servos. Nós devemos perceber o lugar alto sendo um servo que se segura na visão de Deus. Seu filho foi um servo. Se aqueles cristãos que tinham sentido que ser servo era uma posição inferior para eles, orariam: Senhor, eu quero fazer sua vontade, apenas mostre-me o que fazer e eu obedecerei. Deus lhes daria um trabalho em obediência e eles encontrariam aqueles obstáculos dissipados em suas vidas e circunstâncias que pareciam como se elas nunca mudassem começariam a se mover fora de seus caminhos. Lembre-se, a Bíblia não diz apenas que quando você obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Ela diz que você comerá o melhor da terra quando você querer e obedecer. Fique querendo, confesse: Senhor, eu obedecerei você. Senhor, eu serei o seu servo. Senhor, eu servirei você. Senhor, eu deixarei a mesma mente de Cristo estar em mim, no qual esteve em Cristo Jesus. Capítulo 3: Alcançando sua terra prometida. O corpo de Cristo deve perceber que, se nós sempre vamos realizar cada promessa de Deus em nossas vidas e ser capazes de entrar em nossa terra prometida, então nós teremos que aprender como obedecer completamente a Deus. A terra da promessa para os cristãos é o que Deus tem prometido para nós em sua palavra. A Bíblia nos conta sobre cada boa coisa que já nos pertence. E essas promessas são nossa Canaã, ou terra prometida. Nós entramos nas riquezas de nossa terra prometida justamente como as pessoas de Israel foram sugeridas a entrar na deles, através da obediência. Alguns pensam que é pesado e difícil viver uma boa vida cristã e que obediência é uma árdua tarefa de mestre. Atualmente, o oposto é verdade. Desobediência é a árdua tarefa de mestre e todas as nossas dificuldades crescem por não obedecer a Deus. Desobediência permite o diabo trazer coisas contra a nossa vida e não é falta de Deus de modo algum. Muitas pessoas gostariam de culpar a Deus por algum de seus problemas, quando atualmente foi sua própria desobediência que deu ao diabo uma entrada em suas vidas em primeiro lugar. Promessas realizadas e recompensas dadas vêm por ser obediente à palavra de Deus. Desilusão, insatisfação, depressão, medo e fracasso, todos vêm por ser desobediente. Eles são os filhos da desobediência.
Assim, para obter grande fé e receber sua própria terra prometida pessoal, você deve primeiro praticar a obediência. É fácil falar em fé, é fácil falar em bom combate. E há muitos que têm aprendido como falar a fala da fé. Mas sem obediência a Deus e a sua palavra, não podemos realmente produzir algo para Deus. O que fez de Abraão o grande homem de fé que ele era? O que capacitou Abraão de receber as promessas de Deus para a sua vida contra todas as chances até a idade avançada e receber a sua terra prometida? Nós achamos a resposta em sua obediência completa aos comandos de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, nós lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia, sem mesmo saber onde ele estava indo. Abraão deixou tudo para obedecer a Deus. Vamos contrastar a obediência de Abraão com a desobediência de Saul. Ambos, Abraão e Saul, ouviram os comandos do Senhor. Abraão escolheu obedecer o que ouviu, e sua vida foi bem-sucedida por causa disso. O rei Saul, por outro lado, ouviu o comando do Senhor, mas recusou-se a obedecer, e isto marcou o começo de sua queda como rei de Israel. Saul recusou de escutar com atenção, como Abraão tinha escutado, isto é, obedecido. Antes desse tempo, Saul não tinha sido humilhado diante de Deus. Isso significa que ele obedecia a Deus. Mas pela recusa de obedecer, Saul atualmente deu ao diabo uma plataforma, um ponto de apoio em sua vida, do qual ele nunca foi capaz de expulsar. Finalmente, no final da sua carreira como rei, ele foi capaz de admitir: eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21. Você percebe os efeitos de longo alcance da desobediência de Saul? Por causa disso, Saul perdeu sua herança, a sua terra prometida. Foi uma grande catástrofe que destruiu Saul, na qual ele não tinha nenhum controle? Não, foi simplesmente a sua desobediência. Note também que esta desobediência foi espiritual. Em outras palavras, o começo disso não foi aparentemente um pecado grosseiro, foi uma atitude interna do coração, que finalmente resultou em uma rebelião aberta para que Deus tinha mandado ele fazer. Saul bancou o tolo por não obedecer a Deus. Sua vida acabou por sua própria espada, porque tinha que ser deste modo. Esse era o plano de Deus para Saul quando ele o ungiu para ser rei? Enfaticamente, não. Deus queria para este jovem o primeiro rei de Israel, guiar a nação inteira de Israel a grandes alturas. Contudo, por causa da desobediência, Saul perdeu a sua herança inteira e nunca realizou as coisas empolgantes que Deus tinha destinado para a sua vida. Muitos cristãos hoje estão em um tipo de desobediência semelhante, embora provavelmente não percebam isso, mas têm se escondido de receberem o melhor de Deus em suas vidas. Deus também tem grandes vitórias para a qual Ele quer nos guiar. Contudo, para alguns a desobediência é a razão de suas orações não estarem sendo respondidas, não terem seus desejos do coração realizados. Pode ser que Deus tenha falado ao coração deles para fazer algo para Ele, mas eles têm se recusado em obedecer. Para outros, isto pode ser que seja oposição a certos princípios da palavra de Deus. E, no entanto, Deus
não pode responder às suas orações até que eles estejam em linha com a sua palavra. Apenas você sabe o que Deus tem estado falando em seu coração. Todos já percebem que você tem vivido por aparência e ninguém mais sabe o que realmente Deus tem dito para você fazer. Agora, à primeira vista, receber o melhor de Deus por ser obediente pode soar tão simples e fácil. Às vezes, pensamos que não pode ser tão fácil. Então, entramos em um longo discurso em como fazer para receber de Deus e como obter o mais alto nível de fé. Mas o mais alto nível de fé simplesmente vem com um passo: completa obediência a tudo o que Deus tem dito. Se Deus disse isso, acredite. Isso é tudo o que há para fazer. Isso é fé real. E obediência é como você consegue fazer isso. Eu penso no problema que algumas pessoas têm com a obediência. É que muitas vezes eles estão tentando ser obedientes a Deus como em um campo de ação largo, na base de sua vida inteira, ao invés de apenas um dia de cada vez. E o próprio pensamento de que devemos viver uma vida de completa obediência esmaga-os e os deixa sem coragem, porque para eles é um feito grande demais para alcançarem. Eles desistem antes de começarem. Nós precisamos pensar na obediência em termos vivendo cada momento para Deus. Na realidade, não podemos viver o futuro hoje. De qualquer modo, podemos viver o momento de cada vez, neste exato momento. Veja, se nós apenas nos concentrássemos em viver o hoje em obediência a Deus, então não teríamos que nos preocupar sobre viver amanhã para Deus, porque o amanhã não chegou. E se ainda vivermos cada momento para Deus, então não teríamos que nos preocupar com o resto do dia. Momento a momento, vivendo em obediência, cuidará do resto do dia. Este é um conceito importante de se perceber. Nós podemos viver o presente agora, o momento por vez. Se apenas vivermos momentos após momentos em obediência, nós acharíamos que estaríamos vivendo sempre no agora, na obediência. Isso é exatamente o porquê de muitos cristãos nunca fazerem nada para Deus. Eles estão tentando realizar coisas e serem obedientes em um largo campo de ação, e eles acabam não fazendo nada para Deus. Mas neste conceito diário e mesmo de momento em momento, a obediência toma um significado inteiramente diferente. Uma obediência momentânea e alcançável para todos. É tão simples, contudo nós temos feito a obediência parecer tão difícil. Qualquer tempo em que nós não estamos recebendo de Deus, precisamos descobrir se há alguma área na qual temos falhado em obedecê-lo. Nunca existe problema na fonte, mas sim com o receptor. Geralmente, quando a palavra desobediência é citada, todos imediatamente pensam sobre os pecados mais óbvios e evidentes, como mentira, roubo e outros. Mas o corpo de Cristo precisa reconhecer algumas outras áreas que Deus também vê como desobediência. Por exemplo, não fazer o que Deus manda em sua palavra é desobediência. Em outras palavras, quando você se levanta resmungando de manhã, ao invés de louvar a Deus, isto é desobediência. Porque Deus diz em sua palavra através de Davi: "Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Salmos 118, 24. Nós realmente desobedecemos ao Senhor do modo que nós não pensamos que é pecado. E depois nos queixamos
quando nós não estamos recebendo as bênçãos de Deus generosamente. Suponhamos que alguém dá a você um emprego e você não está tão qualificado quanto você pensava que estivesse. Se queixando que não está qualificado é desobediência? Sim. Por quê? Porque em minha Bíblia diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Note que diz todas as coisas, não apenas coisas espirituais, mas todas as coisas. Uma outra área que os cristãos podem falhar em reconhecer como obediência é a área da dúvida. No Velho Testamento, quando as pessoas duvidavam e recusavam a crer que Deus podia levá-los a Canaã, Deus chamou aquilo de mau relatório. Então, você também não pode. As promessas de Deus já têm sido dadas a você. Elas contêm todas as boas coisas que são suas por herança. Mas você terá que crer nelas e completamente obedecer a Deus a fim de recebê-las. E você terá que voltar para onde você perdeu-as e ficar em linha com Deus e sua palavra, antes que você as qualifique como quiserdes e obedecerdes. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se você realmente crê no que Deus disse, então você obedecerá a Ele e você receberá dele o que quer que você precise. Capítulo 4. Desobediência e como lidar com ela. Isso nos leva a um ponto final nesse estudo de obediência. Não podemos lidar com obediência sem lidar com a desobediência. Um indivíduo que é obediente em alguma área, por exemplo, pode se achar desobediente em outras áreas. Como isto é corrigido? O que você faz? Como você evita ficar depressivo por causa da desobediência? Como fazer com que o diabo não lhe acuse, causando mais dor no seu coração? O Senhor, através do profeta Jeremias, disse: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, porque eu sou compassivo. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e não destes ouvido à minha voz. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 3, versículos do 12 ao 14. Embora isso tenha sido escrito especificamente para Israel, há uma aplicação moderna para nós. O corpo de Cristo precisa reconhecer as suas falhas e admitir, primeiro, para nós mesmos, aquelas áreas onde nós falhamos em obedecer a Deus. Isso significa que teremos que ter uma consciência mais aguçada e convincente do que Deus chama de pecado. Então, teremos que confessar sinceramente qualquer desobediência a Deus e voltar completamente nos afastando das coisas contrárias à sua vontade. Isso é simples. Não tem de ser feito em uma plataforma na frente de todos. Tem de ser feito entre você e Deus. E com essa confissão, virá mais profundo compromisso de viver para Deus. Seja consciente. Entretanto, se você confessar essas coisas a Deus com uma atitude descuidada, você ficará com mais problemas do que você estava no início. Tome cuidado com aqueles tipos de confissões que simplesmente vêm na sua cabeça e não no seu coração. Se você realmente não quer confessar o seu erro, você estará apenas seguindo o ritual. Isso é o mesmo que fazer uma confissão de fé na cabeça, ao invés no coração. Uma confissão na cabeça é tão espiritual e proveitosa quanto dizer: brilha, brilha, estrelinha, quão maravilhosa você é. É apenas tão verdade como confessar a sua desobediência de cabeça apenas. É apenas no reino natural. Não faria qualquer bem a você. Não mudaria você de modo algum, se não tocasse no seu coração. Se você ler a palavra de Deus, versículo por versículo, você verá que Deus nunca tolerou desobediência. Deus tem problemas com pessoas desobedientes.
Veja a desobediência a Deus. Acarreta penalidades. Ela trouxe penalidades no Velho Testamento, tão bem quanto no Novo. Mais cedo ou mais tarde, o desobediente era chamado para um acerto de contas, e em cada caso ele tinha que começar a obedecer a Deus e suas leis, antes que eles pudessem continuar a andar com Ele. Todo tempo que você achar obediência, você achará arrependimento. Obediência e arrependimento andam de mão dadas. E se o corpo de Cristo aprendesse a julgar a si mesmo, Deus não teria que fazer isso. Mas se nós não obedecermos, Deus terá que ir em direção à sua palavra para julgar-nos. Atualmente, nós trazemos o julgamento para nós mesmos por causa de nossa desobediência. Assim, nós podemos ver que o caminho para evitar o julgamento de Deus é julgar a nós mesmos em nossa desobediência a Ele e arrepender-se. Mas como podemos nos conservar a nós mesmos nessas áreas de desobediência? Se há algo causando problemas no corpo de Cristo, hoje e mantendo a igreja em completa desobediência, é a falta de devoção pessoal. Isso é uma proteção do crente contra cair nas mesmas áreas de desobediência. Tristemente, pregadores, tanto quanto leigos, são culpados de negligenciar o tempo de devoção pessoal. Alguns pregadores dão a desculpa que estão estudando a palavra todo o tempo. Sim, eles podem estudar o tempo todo para os seus sermões, mas isso não pode tomar o lugar da sua devoção pessoal. Nosso dia precisa começar com o Senhor. Isto é, aonde conseguiremos poder a vitória para o nosso dia, e é onde o amor de Deus e a força será alimentada em nossas próprias vidas. Então isso será capaz de vencer algo que tentaria vir contra nós durante o dia. Em seu tempo de devoção, dialogue com Deus. Comunicação completa não é apenas um monólogo. Fique quieto depois de falar com Deus. Assim você pode ouvir o que Ele quer te dizer. Tantos cristãos perdem bênçãos que Deus tinha planejado para eles, para aquele dia, porque não param o bastante para escutá-lo. A real oração, não o monólogo, mas o diálogo com Deus, introduz o crente na própria presença de Deus. Isto o torna seguro no seu relacionamento com Deus e os conserva em sua presença o dia inteiro. Agora, algumas pessoas pensam que eles devem ficar sentindo um zunido em tudo para que eles saibam que estão na presença de Deus. Isso é onde muitos cristãos ficam vencidos. Eles pensam: bem, eu não devo ter ficado na presença de Deus essa manhã, porque eu não senti nada. Isso não tem nada a ver. Se você é uma criação de Deus, se você anda no seu companheirismo, você sentirá a sua presença, esteja sentindo algo ou não. Mas uma comunicação profunda com Deus em suas devoções permitirá você a conhecer a sua presença e viver em sua presença todos os dias. Há uma segunda coisa que está envolvida em completa obediência a Deus: a leitura da Bíblia. Você deve pensar: eu já tenho feito isso, mas vamos olhar para isso em um ângulo diferente. Primeiro, para receber completamente o que você lê na Palavra de Deus, você vai ter de estar em completa rendição a cada dia para obedecer a Deus. Cada dia que você for estudar a Palavra, diga: Senhor, aqui estou hoje mais uma vez, e meu desejo é estar em completa obediência à sua vontade para mim. Então comece a louvar a Deus. Por quê?
porque um estudo da palavra de Deus mostrará que a maior atitude com a qual nos aproxima de Deus é receber dele, é a atitude de louvar e adorar a ele. A palavra diz que louvar e adorar leva ao Pai Celestial um cheiro suave. E quando você começa a louvar a Deus e exaltá-lo, isso abre o coração de Deus de compaixão e ele apenas abre seus braços mais largamente e derrama mais bênçãos. Muitas vezes, se o povo que está na igreja cantando cânticos familiares, levantando suas mãos e louvando a Deus, contudo, isso não pode subir a Deus com um cheiro suave, se não houver obediência para ir adiante. O povo de Deus não pode adorar em espírito e em verdade com desobediência em seus corações. Muitas vezes, a razão que nós não estamos recebendo do Senhor é a desobediência, que anula os nossos louvores. Mas quando nós praticamos obediência e adoramos a Deus, nós então estaremos agradando o Pai Celestial. Uma vez que você tem rendido a sua vontade para Deus e tem vindo a Ele em uma atitude de louvor e adoração, então você está pronto a receber completamente de sua palavra. É nessa atitude que você descobrirá o que o rei Davi quis dizer quando falou que as palavras de Deus são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Ele também disse: e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmos 19:10. Quando você entende a doçura das palavras de Deus, a obediência se tornará mais natural para você e mais refrescante a seu espírito do que o alimento para o corpo. Isto é, quando a obediência tornar-se tão deleitosa que você nem pensa em fazer mais nada. Nós precisamos entender apenas porque o estudo da Bíblia individualmente é tão vital para o crente. Cristãos têm que estarem na palavra de Deus para conseguirem ter suas mentes renovadas e estar em linha com ela. O homem natural não gosta de disciplina. O homem natural gosta de fazer apenas como ele se agrada, sem ter que prestar contas a ninguém. O homem natural, com sua mente natural, não tem ainda sido renovado, transformado ou nascido de novo. Isto é o motivo por que o Paulo disse que o homem por dentro tem de ser continuamente conservado ao homem exterior debaixo ou sob controle. Isso significa que o homem espiritual interior tem que conservar a sua mente sobre sujeição ou continuará selvagem, porque ainda está em contato com este mundo, onde o diabo é Deus. A palavra de Deus diz que Satanás é o Deus deste mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A criação inteira geme, de acordo com o capítulo 18 de Romanos, para o dia em que toda a criação seja livre e esteja de novo sobre o comando de Deus. Então, não apenas crentes nascidos de novo, mas toda a criação voltará à completa supremacia de Deus, de modo como foi no começo. Veja, a palavra de Deus faz as pessoas entrarem em linha com a disciplina. E é apenas através da palavra que o homem pode trazer a sua mente em sujeição ao domínio de Jesus Cristo. Não pode haver nenhuma obediência sem ela. Obediência, então, é comunhão com Deus, em sua perfeita vontade. A palavra de Deus sem obediência não poderá haver nenhum poder espiritual para entrar no conhecimento de Deus. Tantas pessoas querem explorar as profundas riquezas escondidas da palavra de Deus. Contudo, muitos poucos querem pagar o preço.
Deus pode confiar no obediente e pode revelar a ele as coisas secretas, porque Deus conhece que a pessoa o obedecerá. Muitas pessoas oram e jejuam a Deus para mostrá-los ricas verdades espirituais. No entanto, se eles apenas obedecessem nas coisas mais simples, ele poderia confiar-lhes as coisas mais secretas. Sem obediência, não existe confiança para Deus fazer o que você pede para ele fazer. João 15:7, 1 João 3, do 20 ao 22 e João 8, do 31 e 32. De acordo com a sua palavra, ele não pode até que você esteja em linha com a palavra dele. Sem obediência, não há ousadia da sua parte. Sem obediência, não há liberdade. Muitas pessoas chamam obediência de escravidão. Não, obediência liberta. Deus levanta a petição da pessoa obediente. Escravidão vem quando há desobediência. Isso é quando o peso, o medo e a culpa vêm. Eles estão tão na arena da desobediência, mas quando há obediência completa, não há medo, não há culpa, há liberdade, alegria e felicidade. Se o corpo de Cristo agarrasse a importância de ter um estilo de vida comprometido com a obediência, absolutamente isso transformaria vidas. Qualquer coisa que você precise de Deus será simplesmente recebido pela fé e obediência a Ele. Fique em linha com a palavra e tudo trabalhará por você. Podemos falar tudo o que queremos sobre o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós estamos servindo a Ele, mas se somos insubmissos às suas leis e sua palavra, nós realmente não amamos a Ele, o quanto nós pensávamos. O verdadeiro teste de amor por Deus é quando nós obedecemos o que sua palavra diz. João 14, do 15 ao 21. Eu creio nas indescritíveis riquezas de Deus que virão para o corpo de Cristo e se tornará parte de nossas vidas, como nós aprendemos e colocamos em prática a simples verdade da obediência. Construa sua vida em obediência a Deus. Fim. Agradecemos a todos que estiveram conosco na leitura deste livro. Espero que ele tenha tocado os corações e que possamos nos firmar, que possamos reconhecer os nossos erros e andar sempre em obediência à palavra de Deus. Deus abençoe a todos.